que o povo de Israel tinha se voltado para a idolatria, tinha um rei idólatra, casou com uma péssima mulher e, para piorar a situação, essa mulher era idólatra. E é interessante nós observar que quando tem uma crise espiritual, Deus levanta alguém. E Deus levantou Elias no meio aonde que ele vai dizer no capítulo 17 que ele era de Querite, moradores de Gileade. E é interessante que quando nós olhamos para o mapa geográfico, nós não conseguimos ver Tisbé. E é interessante que é tão pequeno que as pessoas, aos olhos nus, a gente não consegue observar. Eu tinha uma lição para esse momento, que quando existe um momento de Deus falar, Deus pega alguém do anonimato e traz para confundir os sábios. Aleluia. E isso mostra para nós que Elias, ele veio no momento que precisava. E Deus contava com um homem, com coragem, homem que tinha peito para poder enfrentar as dificuldades. E eu aprendo outra lição que Deus não conta. Quando nós olhamos para Gedeão, com 3 tipos de pessoas que Deus não conta: tímidos e medrosos e covardes. E quando nós estamos abraçando essa obra, quando Deus nos chama, Ele conta com você para esta obra. E é interessante que quando isso tudo acontece, Elias confronta o rei Acabe e fala para ele que não vai chover. E é interessante que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós não conseguimos ver por que Elias tinha tanta certeza que não ia chover. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, ele vai falar algo para nós e vai ser de lição para nós, que Elias orou incessantemente. Isso aqui mostra para nós, irmãos, se você tem algo para resolver, a solução é você estar aos pés de Cristo. A oração, ela abre porta onde que não tem. E Elias orou incessantemente. Era a confiança que ele tinha com Deus, a qual ele servia. Ele disse: segundo a minha palavra não vai chover. E é interessante que quando Elias ele confronta Acabe, ele vai afrontar por causa de quê? Acabe, eles tinham voltado para o Deus Baal, o Deus da fertilidade, o Deus da chuva. E é interessante que Elias entendeu: se ele quebrasse as pernas de Baal, muitas pessoas chegariam até a Deus. E é por isso que Deus precisa de homem com coragem, porque o medroso ele vai só dar dificuldade na estrada. E é interessante que quando nós olhamos para este texto, Elias ele vai ali, ele afronta Acabe, e no momento sequer ele fica com medo da Jezabel e se esconde na caverna. Eu não quero criticar Elias, porque tem um momento na vida, irmãos, que é momento de nós recuarmos mesmos. O leão, quando ele está dando bote, que ele vê que não vai pegar, para ele não ficar dando bote à toa, ele recua. Ele está recuando é para ganhar força. E isso mostra para nós que quando Elias ele se esconde na caverna, ele vai dizer que ele era zeloso ao extremo. E ele, quando ele mostra isso no versículo 14 do versículo 19 que nós lemos, ele vai dizer que Deus chega naquele momento e sai para fora, que eu tenho algo para falar contigo. Talvez você esteja numa caverna, numa situação, e Deus quer te colocar em você em outro patamar. E é interessante que quando nós olhamos aqui, Elias, ele partiu dali. O versículo 19 vai dizer assim, dessa forma. E é interessante que quando Elias parte dali, ele encontrou com Eliseu, filho de Safate. 3 características que eu quero aprender aqui com os irmãos. Eu quero aplicar aqui. A primeira, ele tinha humildade. Eliseu, ele tinha essa humildade porque ele aprendeu com seus pais. É por isso que vai mostrar para nós que Elias era um homem de fé. Porque quando nós olhamos para a história de Eliseu, mostra para nós que
Elias era um profeta que liderava uma escola de profeta. E é interessante que Elias não escolhe ninguém da sala de profeta. Olha o perigo, irmãos. Às vezes você conhecer demais, às vezes você saber demais, mas você não é humilde, Deus nunca vai te exaltar. Deus nunca vai te escolher por causa da sua soberba. E é interessante nós observar que Eliseu era um homem humilde e possuía posses, porque a pessoa, no tempo que ali ele tinha 12 juntas de boi, ele não poderia ser pobre. Eu me lembro de 84, quando consegui uma bicicleta moraneta, acho que é isso mesmo, era considerado rico. Você imagina, a pessoa teria uma junta de boi, ele possuía posses, mas a posse que ele possuía não tirou, não mudou o caráter dele de humildade. E isso mostra para nós, irmãos, que se nós quisermos ser chamados para uma obra, para poder evangelizar, nós precisamos de ser humilde. E mostra para nós, irmãos, que ele não era agarrado com as coisas materiais. Aleluia. E é interessante que a segunda coisa, ele tinha responsabilidade. Porque não adianta, irmão, você imagina um homem que estava arando terra. Há pessoas que estão arando terra, ele não pode nem olhar do lado. A Bíblia vai falar que aquele que pega a mão no arado, estava mostrando, estava representando a Eliseu. Você que pega a mão no arado, não olha para trás. E é interessante que quando nós olhamos para esse texto, a responsabilidade de Eliseu, ele estava arando com a 10ª junta de boi, e ele não poderia sequer tirar os olhos daquilo que ele estava fazendo. E isso mostra para nós, irmãos, se nós tomamos uma decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, nós precisamos de ter essa responsabilidade aonde quer que nós vamos. Nós temos essa responsabilidade no trabalho, nós temos essa responsabilidade na faculdade, nós temos essa responsabilidade aonde quer que você vá. Nós precisamos de ter essa responsabilidade que Eliseu tem. E quantas das vezes, irmãos, o pastor, o seu líder, te coloca você numa posição, a primeira coisa é você querer se ensoberber. E você querer se achar que você é o tal. Mostra para nós, se nós quisermos ser chamados, nós precisamos de ser humildes. Aleluia. Nós precisamos de ter responsabilidade. Nós precisamos de ter responsabilidade com as coisas de Deus. Porque não adianta você ter carga e você não ter responsabilidade. Não adianta você falar que é crente, mas lá na hora que você está lá no mundo, você não mostra que você é crente. Aleluia. Nós precisamos de ter essa responsabilidade. A responsabilidade que um dia de culto é de você não se matar, se trabalhar até a morte, e na hora do culto, cadê o fulano de tal? Não veio. O que está acontecendo? Ele se matou trabalhando. O que eu quero te dizer para você, se você pensa em fazer algo para Deus, passa a ter responsabilidade com as coisas de Deus. Aleluia. Porque Deus é onisciente, Ele te conhece. Ele sabe o que você pensa. Nós precisamos de ter essa responsabilidade que Eliseu tinha. E para terceira, ele tinha referência, irmãos. Filho de Safate. A pergunta é: qual é a referência que você tem no seu lar? Qual é a referência que os vizinhos pensam de você? Qual é a referência que o seu colega de trabalho pensa de você? Qual é a referência que você lá na faculdade tem? Aleluia. Como que você pode pensar? Está servindo a um Deus de qualquer maneira? Você está fazendo a obra? O apóstolo Paulo vai falar em Colossenses que a Bíblia vai dizer para nós
que a obra ela é boa, ela tem um tempo, ela tem um dono. Nós precisamos de exercer conforme o dono pediu para que fizesse. Nós não podemos fazer de qualquer maneira. Precisamos de ter responsabilidade, precisamos de ser humilde nesta obra, precisamos de ter referência. Me faz lembrar, pastor de ontem, uma vez em Belo Horizonte um presbítero faleceu. E naquela história eu sempre gosto de contar esse testemunho, que esse presbítero faleceu e veio à frente de todo mundo, começou naquele momento. Que presbítero maravilhoso que eu tenho. Disse assim: esse foi o melhor professor que eu tive na escola dominical. E começou ali todo mundo fazendo elogios para ele. E certa vez chegou o momento da família fazer ali suas últimas declarações. Aquela mulher chegou e disse assim: chega mais perto, filho, porque eu acho que não é o pai de vocês que está aqui não. Na igreja ele é uma coisa, em casa ele espancava a esposa, espancava os filhos, não tinha um bom testemunho. Como que você tem referência pegando a obra do Senhor que é boa e fazendo de qualquer maneira? Precisamos de ter responsabilidade com aquilo que nós exercemos. Precisamos de ter humildade, de saber a hora certa de falar, a hora certa de você calar. Aleluia. Nós nesta obra, irmãos, nós estamos sendo aprovados, nós estamos sendo avaliados, melhor dizendo, nós estamos sendo avaliados. E qual é a nota que Deus vai te dar de você? Ele pagou um preço por mim e por você. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário em remissão do meu e do seu pecado, para nós fazer de qualquer maneira. Nós precisamos de aprender com Eliseu. E é interessante, irmãos, que ele vai falar assim, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. Que responsabilidade. Qual é a responsabilidade que você tem de anunciar que Jesus morreu por você? Qual é a responsabilidade que você tem de você falar, de ganhar alguém da sua família? Eu sempre gosto de dizer que que Noé, ele foi o maior de todos os pregadores, porque ele conseguiu ganhar a família. Para você ganhar a família, você precisa ter referência no seu lar. Porque não adianta você falar de amor se você não tem amor. Se você fala de fidelidade, você é infiel para com Deus. Como que você tem comportado? Qual é a referência que você tem? Qual é a referência que o mundo pode te dar? Quantas das vezes as pessoas vão dizer assim: ser crente igual fulano, eu prefiro ficar como eu estou. Nós precisamos de chegar um momento, irmão, nós precisamos de entender que nós precisamos de saber que nós somos luz do mundo, que nós estamos sendo observados, que nós somos sal da terra, que nós precisamos de dar sabor à vida das pessoas, nós precisamos de provocar sede na vida das pessoas, nós precisamos de entender que nós não podemos deixar esse mundo ser deteriorado, porque nós somos sal da terra. Aleluia. Às vezes nós ficamos de braços cruzados, ficamos em casa e não fazemos nada para Deus. Aleluia. Precisamos de ter responsabilidade com as coisas de Deus, precisamos de ter referência e ser humilde. A Bíblia vai dizer que seja humilde como a pomba e prudente como a serpente. Você não vê a serpente dando bote de qualquer jeito, não. Você não vê a bomba, se você jogar uma pedra nela, você não vê ela depois ficar chateada e não voltar mais naquele terreiro. Quantas pessoas, irmãos, que às vezes um amigo da igreja fala, ou às vezes passa e nem cumprimenta, e você vira a cara para ele.
Quantas das vezes nós precisamos de ter essa referência, irmãos, de servo? Qual o sentido que Eliseu entendeu que ele é servo? Êxodo capítulo 21 vai dizer que é o servo da orelha furada. Ele foi comprado, ele apanhava, ele era maltratado, mas aquele Senhor chegou e pagou um preço por ele, e pagando aquele preço por ele, ele disse assim: agora você está livre. E qual foi a função daquele servo? Ele falou assim: não, eu quero trabalhar para ti, Senhor. Servo é ser dependente de alguém. Você é dependente de Deus? O mundo pode estar aí de cabeça para baixo, mas eu entreguei tudo para Deus. Eu sou dependente dele. Aleluia. Eu sou dependente dele, que meus filhos vão para a escola, eu sei que o anjo está acampado em volta dele. Eu sei que a minha esposa fica em casa e vou para o trabalho, eu sei que ela e Deus está guardando e protegendo. Você precisa entender que você precisa ser dependente de Deus. Ele quer ser o seu provedor das coisas. Você busca primeiro e as demais coisas não serão acrescentadas. O que ele está dizendo? Você busca primeiro a mim, que eu cuido do resto. Aleluia. Quantas das vezes nós estamos vivendo, irmão, sem exercer a fé? Nós estamos só indo pelas vistas, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que eu posso, e continua colocando eu posso, e nunca coloca Deus. Tu és o meu Deus, eu dependo do Senhor. Você se coloca como servo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós precisamos entender que nós somos servos. Como Eliseu entendeu que ele era servo e estava disposto a servir a Eliseu. Eliseu entendeu que naquele momento que ele estava arando terra, ele entendeu que ali poderia, eu estou aqui meditando, que ele estava me imaginando, eu estava trabalhando na roça, formiga, perigoso, cobra, mas ele me comprou pelo seu sangue. Ele entendeu que servir é melhor do que ser o dono daqueles bois, porque ele mata ele. Ele entendeu que a obra que foi exercida a ele, que Eliseu jogou a capa sobre ele, ele entendeu que o chamado era melhor. Ele já estava esperando aquilo, porque Deus deve ter testificado com ele. Aleluia. Nós precisamos de exercer aquilo que Deus colocou para você. Se colocou você como músico, coloca Deus em primeiro lugar. Quando você vai orar, se você não buscar a Ele primeiro, não adianta você dobrar, não adianta você falar em mistério, não adianta você sapatear, fazer o que quer, se Deus não está na sua vida como Ele deve ser. Aleluia. E a Bíblia vai continuar dizendo, irmãos, que ele estava ali. Elias passou por diante dele e jogou sua capa sobre ele. O versículo 20 vai dizer que então deixou ele os bois. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos aqui que deixou, ele largou e ele dedicou todo os seus bens, ele dedicou tudo aquilo ali para fazer a obra. Ele faz um churrasco, irmãos, para comemorar o seu chamado. Me faz lembrar, pastor, na virada de ano, quando as pessoas é levado a um cargo, e às vezes a pessoa não é levada, ele fica no canto murmurando. O que você tem dedicado? Você esqueceu que Jesus pagou um preço por você? Aleluia. Ele não te chamou para ter cargo, ele te chamou para você ser servo, para você servir. Aleluia. Nós precisamos de entender que Ele nos chamou. Ele nos chamou como chamou Eliseu. Ele larga tudo e dedica tudo ao seu chamado. E ele vai dizer: e correu.
O que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Prontidão. Prontidão. Quantas das vezes você é chamado para poder fazer algo e você nunca pode? Eu acho que é só lá na Vista Bela, né, pastor? Que tem. Vamos fazer uma visita? Não posso. Está aqui nosso irmão Jonathan, presbítero. Foi o único, irmãos. O Roberto estava fora, não chamei ele, chamei outro presbítero lá do Itá. 3 presbíteros para fazer visita no centro espírita. Para honra e glória do nome do Senhor, só teve o Jonathan que teve coragem de ir. Efésios vai falar que a nossa luta é contra quem? Contra a potestade. E às vezes nós ficamos com medo daquilo que pode ver. Eu não tenho notícia boa para te dar. A Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer assim: quando eu voltar, achará fé na terra. Se você não exercer agora, na hora da dificuldade você não vai conseguir. Isso é um processo. Você precisa estar sendo lapidado a todo momento. Você precisa entender que você foi chamado. Você aceitou Jesus como seu Salvador. E é interessante que você aceitou. É uma transformação. E quando nós olhamos em transformação, nós lembramos da borboleta. Quantas pessoas, irmãos, que aceitam Jesus e continuam na mesma vida? Não aceitou Jesus. Me desculpe te dizer, mas você não aceitou Jesus. Se você xingava, a Bíblia fala que você não xinga mais. Se você mentir, você não mentiu. É uma transformação. E a Bíblia mostra para nós, irmãos, quando nós olhamos, a Bíblia não, quando nós olhamos para a transformação da borboleta, o casulo, ele está ali, daqui a pouco virou uma borboleta. Tem condições da borboleta virar o casulo novamente, irmãos? Mas como é que quando o irmão pisa no seu carro, a primeira coisa que você é querer levar na justiça? Que transformação é essa? Amós vai dizer que o povo ia a Betel, ia a Gilgal, mas quando voltava, ele estava na porta do juiz, processando, fazendo tudo. Nós precisamos de ser uns crentes, irmãos, maduros. Nós não precisamos de ser crente criança, que depende de toda hora lá, irmão, para fazer uma madeira para ele. Crente mimado, irmão, é a pior coisa na vida para você lidar. Seja maduro. A Bíblia vai dizer que Jó, no seu melhor estado, ele vai questionar Deus. E Deus vai usar uma palavra lá chamada jabote, quer dizer no seu melhor estado. E Jó faz 12 perguntas para Deus e Deus responde com 51 para ele. Onde você estava, Jó? Quando eu fiz o firmamento sobre as águas. Onde você estava, Jó? Quando você estava no ventre da sua mãe, eu estava lá tentando te guardar você. Aleluia. Onde você estava, Jó? Eu não sei se é Tiago, se é Pedro que vai dizer: quem és tu, homem, para questionar contra Deus? Às vezes nós questionamos Deus porque as coisas deu errado. Você sabe por que deu errado? É porque você não colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque é a palavra dele que tudo que você pedir com fé recebe. E se você colocar ele em primeiro lugar, as demais coisas você vão ter sentado. Nós precisamos de aprender com Eliseu. Ele larga tudo e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meus pais, meu pai, a minha mãe. O que eu aprendo aqui, irmãos? Tem coisa que você precisa resolver. Tem coisa que não tem como outra pessoa resolver para você. E eu vou citar algumas. Largar de ser mentiroso, largar de ser fofoqueiro. Você sabe da vida de tudo menos da sua. Você já parou para perceber, irmão, que nós estamos vivendo numa fase que qualquer coisa que acontece em nossa volta, nós já sabemos tudo? Você nessa obra, você não pode olhar para os lados. Jesus disse o Senhor disse para Josué: se tu não andar, se não olhar nem para a direita nem para a esquerda, eu serei contigo como eu fui com Moisés. Às vezes
você olhar para os lados, irmãos, atrás da sua caminhada. Nós precisamos de exercer a função que Eliseu entendeu, que ele era uma transformação. Nós precisamos ser transformados. E é interessante que outra coisa que eu aprendo, quando ele disse aqui, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, me faz lembrar do quinto mandamento, com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que viva sobre a face da terra. Irmãos, filho que não obedece pai, ele não obedece o seu líder. Filho que não obedece pai e nem o seu líder, não vai obedecer o pastor. Filho que não obedece pai, não obedece o seu líder, não obedece o seu pastor, muito menos vai obedecer a Deus. Porque ele vai falar assim: se você não ama o seu pai que você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê? Nós precisamos de entender, irmãos, que nós estamos numa geração que nós precisamos de acordar para nós podermos morar no céu. Morar no céu não vai morar de qualquer maneira. O céu não é um lugar qualquer. É a misericórdia de Deus que nos alcançou, mas a misericórdia de Deus nos alcançou pela fé. Nós precisamos de exercer aqui essa caminhada. É um processo de lapidação, irmãos. Nós precisamos de ser transformados a cada momento na nossa vida. Nós precisamos de entender, irmãos, que Eliseu, ele entendeu que ele precisava ali de resolver algo pessoal. E ele vai continuar dizendo. Ele diz: vai e volta. Eliseu estava dizendo para Elias, estava dizendo: vai e volta. Lembra que tem algo para fazer. Você pode ir na faculdade, mas lembra que lá você continua como servo. Você pode ir lá, até num bar pregar, mas lembra que você é servo. Lembra que Jesus pagou um preço por você. Ele te pagou um alto preço. Você precisa voltar. Aqui eu quero dizer, não sei se tem alguém desviado, se tem alguém afastado. Lembra que você precisa fazer algo para Deus. Porque Lucas capítulo 13 vai dizer que o próprio Deus mandou cortar aquela figueira, porque não estava produzindo. Será que você, o que você tem produzido para Deus? Será que você tem ganhado quantas almas para o Senhor? Você tem falado do amor de Deus, da misericórdia dele? Você lembra que você passou por um Covid esse tempo atrás? E ele vai dizer aqui para frente: por que eu tenho feito? Ele faz uma pergunta. Eliseu recebeu a capa, e você recebeu a salvação. Jesus naquela cruz ali, nas ruas estreitas de Jerusalém, ele se entregou por mim e por você, por cada um que está aqui. Aleluia! Glória a Deus. Na ponta do chicote, irmãos, tinha pedaço de osso. Na outra ponta tinha chumbo. Na outra ponta, irmãos, existia uma esfera. E ele foi chicoteado nas ruas de Jerusalém, pagando preço por mim e por você. Aleluia. Olha o que ele tem feito por ti. Ele faz uma pergunta nesta noite: você tem visto o que Deus tem feito por você? Ele te livrou você do câncer, ele te livrou você do AVC, ele te livrou você do acidente. Você tem visto o que Deus tem feito por você? Aleluia. Ele pagou um preço naquela cruz do Calvário. Mas não abriu a boca. Cada chicotada arrancava um pedaço de carne no seu corpo.
para que hoje nós pudéssemos ter o direito de falar diretamente com Ele, porque o véu se rasgou. Andaraba, aleluia. Ele apanhou. Glória a Deus. Era minha cédula, era sua. E eles chicoteavam ele, rasgavam o corpo dele, e o sangue minava. Glória a Deus. Para que você tivesse o direito da salvação. E o que você tem feito para ele? Você tem feito os seus caprichos, mas não tem feito algo para Deus. Ele precisa de você nessa obra. Ele precisa que você fale para os seus vizinhos. Aleluia. Ele pagou um alto preço naquela cruz do Calvário. E depois de tudo isso, ele pegou e falou assim: não, só pagar é muito pouco. Eu preciso dar algo de crédito na mão deles. E ele te deu o Espírito Santo. Ele te deu o Espírito Santo. Aleluia. Para te convencer do juízo e do pecado. Ele pagou um preço para nós fazer as nossas coisas, os nossos caprichos. Não. Para você fazer a obra dele. Maria e José perdeu Jesus e ele estava ali. E o que ele fez? Quando eles encontram ele, ele faz uma pergunta: esqueceste que eu vim cuidar das coisas do meu pai? Mas você na oração, você chama Deus de Pai. Mas fazer as coisas dele você não quer fazer. Lembra que ele tem feito grandes coisas por você. E ele disse assim: voltou. Voltou porque tinha compromisso. Nós precisamos de ter compromisso na obra. E ele vai dizer assim: pois ele de atrás dele tomou uma junta de boi e a matou. Ele desapegou dos bens materiais. Nós precisamos desapegar das coisas aqui. Porque Levítico 21, que aquele que tiver alguma deficiência não chegará para oferecer pão ao seu Deus. E lá está contando que se for corcunda, não pode chegar. Corcunda é aquelas pessoas que só olham aqui para a terra. Lembra dos magos? Quando Jesus nasceu, ele estava olhando para cima. Nós precisamos olhar para onde que nós vamos. Aleluia. É lá que nos aguarda. É lá que o Senhor reservou uma mansão celestial para cada um de nós. Mas é para aqueles que obedecem, para aquele que confia na sua palavra. Nós precisamos de entender que o Senhor pagou o preço por nós. E Eliseu, ele entendeu. E o último versículo vai falar: e o serviu. Você está pronto para servir ao Senhor? Você entendeu o seu chamado para a obra dele? Eu quero que você fique de pé. Eu quero orar por você. Não sei como você está. Talvez você está desviado. Talvez você está fazendo algo que não deve fazer. Eu quero te chamar para você fazer um concerto com Deus nesta noite. Porque Deus, se Ele quer algo para você, você precisa fazer algo para Ele. Ele te comprou, Ele te pagou para que você tivesse o direito da salvação. Tem algumas pessoas aqui que não aceitou Jesus ainda como seu Salvador, que quer fazer esse compromisso. Talvez você esteja desviado, você quer voltar para o Senhor. Lembra que Ele tem pressa desse teu chamado. Ele pagou o preço por você. Como que está você? Se você partir hoje, como que será a sua eternidade? Com Deus ou com o diabo? Você precisa entender. Eu já passo o microfone para quem é de direito. Feche os seus olhos. Soberano Deus, amantíssimo Pai, diante de Ti nós estamos aqui, ó Pai, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é fiel e verdadeira, que nos confronta a cada dia. Nós precisamos de melhorar mais e mais na Tua presença.
porque o Senhor vai vir buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Por isso nós pedimos ao Senhor, perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, que o Senhor possa abençoar a cada um que saiu das suas casas para estar aqui, para adorar e bendizer o nome do Senhor. Que nós possamos aprender, seguir o passo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.